Tudo bem, gente? A paz do Senhor Jesus seja com vocês. Bom, estamos aqui para continuar, nossa aula em Introdução à Hermenêutica e desta feita avaliando o livro de Atos dos Apóstolos, o livro escrito por Lucas, o segundo volume escrito por Lucas e que tem o propósito de dar continuidade à história que ele começou no seu primeiro volume, que é o Evangelho. Lucas entende que o seu livro é uma sequência e ele escreve Atos já iniciando o texto, informando Teófilo sobre essa condição desse novo texto, dizendo: olha, escrevi o primeiro tratado acerca das coisas que Jesus começou a fazer e a realizar, e agora eu continuo descrevendo, E ele vai então começar a contar a história de Atos. Mas para nós fazermos uma hermenêutica do livro de Atos, haja visto ser um livro de história, e é muito difícil formular doutrinas a partir da história, a bem da verdade, nem sequer é recomendado, A prática hermenêutica não é esta, a prática exegética não é essa, mas extrair dali lições, aprendizados, e o princípio que o autor quer comunicar, a intenção do autor, o propósito do autor a partir da história que ele está escrevendo. Assim como acontece, por exemplo, nos livros do Antigo Testamento, Assim como nós, quando lemos o Antigo Testamento, não esperamos que aqueles acontecimentos sejam os mesmos na nossa vida, Não é uma promessa de Deus que aquilo vai acontecer ou qualquer coisa assim. Assim também é em Atos, porque é uma ação de Deus em um momento da história na vida da igreja, com uma razão e um propósito específico. E para fazer então a hermenêutica de Atos, eu seguir as orientações, as perspectivas do Gordon Fee e do Douglas Stuart no seu livro Entendes o que Lês, porque entendo ser um bom livro, um livro didático que vai trazer para a gente sugestões preciosas. E quando nós nos debruçamos sobre o livro de Atos, quando nós nos propomos a ler o livro de Atos, nós precisamos levar em conta uma questão interessante demais, que é o fato de Lucas ser gentio, Ele era de origem grega, provavelmente macedônio, e ele escreve tanto o Evangelho como o livro de Atos no estilo historiográfico helenista, um estilo mais refinado, de uma leitura agradável, que é o estilo da época de Lucas, e ele também está, obviamente, escrevendo a partir das influências que ele já tinha do Antigo Testamento, por conhecer a história do Antigo Testamento e conseguir conectá-la com a pessoa de Jesus. Esse estilo de Lucas consiste na maneira como ele narra a história, como uma escrita agradável, de leitura agradável, com o objetivo de encorajar os seus leitores, informar também sobre os eventos ocorridos na história que ele descreve, moralizar com princípios que podem ser extraídos daqueles momentos históricos e propor possivelmente uma apologética, a defesa da fé. Obviamente também Lucas escreve o seu evangelho com motivações religiosas, com motivações espirituais. Nos dois volumes, como nós já vimos na aula de evangelhos e agora em Atos, nos dois volumes, Evangelho e Atos, o Lucas busca os objetivos que já foram citados, que é não só entreter o seu público com o texto que ele escreveu, mas impactar a vida dessas pessoas com as histórias que ele descreve nos seus dois volumes. Ele quer mostrar, acima de tudo, porque Lucas tem um propósito teológico no seu evangelho, então ele quer mostrar, acima de tudo, a atividade de Deus na terra, E essa atividade de Deus na história, dentro do período da Nova Aliança, começa com Jesus, nosso Senhor, e é continuada pelo Espírito Santo no livro de Atos.
Essa é a lógica que Lucas segue dentro dos seus 2 livros. O primeiro livro mostra a atividade de Deus por meio, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, e continua em Atos como Deus, Espírito Santo, agindo através da igreja, né, operando a partir da igreja e continuando a história de Deus que foi iniciada pelo Pai na antiga aliança. Esse é o entendimento de Lucas, e essa é a sequência que o texto de Lucas dá ao Antigo Testamento, descrevendo a atividade de Deus no decorrer da história. É óbvio que Lucas tem propósitos teológicos no seu texto, com base nisso que nós já avaliamos aqui. E ele, para alcançar esse propósito da ação de Deus na terra, né, do Deus que opera em favor dos homens, o Lucas reparticiona o texto de Atos dos Apóstolos em 6 sessões. Essas 6 sessões, elas são marcadas por breves declarações de resumo que são citadas ali no livro de Atos. Dos capítulos 1 até o capítulo 6, versículo 7, é a primeira sessão. O versículo 7 do capítulo 6 é essa declaração de resumo que dá uma pausa no texto para começar a falar sobre outro assunto. Do capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 9, versículo 31, é a segunda sessão, e do capítulo 9, versículo 32, até o 12, 24, a terceira sessão. Do 12, 25 até o 16, versículo 4, é a quarta sessão. Do 16, versículo 5 até o 19, versículo 20, é a quinta sessão. E do 19, versículo 21 até o 28, versículo 30, o encerramento do livro, é a sexta sessão. Então, essas sessões, elas vão mostrar o avanço da igreja no período dos apóstolos, né, da igreja nascente ali nos seus primeiros anos. E mostrando, né, que a igreja está em movimento e em progressão. A igreja está progredindo, movimentando-se, está crescendo e se difundindo pelo mundo, né, se espalhando pelo mundo. Atos começa no capítulo 1 com a igreja no ambiente judaico, e essa igreja tem Jerusalém como sua base, né, a partir de onde tudo começa, e o apóstolo Pedro é o seu líder principal nesse período. E isso vai caminhando, né, para uma igreja majoritariamente gentílica, que tem ali Paulo como seu líder principal e Roma como o alvo a ser atingido, ou seja, a progressão do evangelho naqueles moldes do capítulo 1, versículo 8, né? Tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito do evangelho de Atos, né? Esse é o propósito do evangelho e do livro de Atos na pena de Lucas ali, no autor mostrando como a ação de Deus é progressiva. Deus não é um Deus estático, ele é um Deus que age e age progressivamente. Quando o livro termina em Atos 28, Paulo está em Roma ministrando o evangelho aos gentios, ou seja, o alvo foi alcançado, é exatamente o que Lucas propõe-se no livro de Atos. E para a gente entender isso, vamos dar uma analisada nessa divisão sextupla que o Lucas dá ao livro de Atos. Do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 7, Lucas faz uma descrição da igreja primitiva em Jerusalém, sua pregação primitiva, sua vida comum, a propagação e a oposição inicial a ela no ambiente judaico, né? E em tudo ali a gente pode notar o quão judaico é o modo de vida e de expressão da igreja. Os sermões, a oposição, o fato de os crentes primitivos continuarem as suas associações com o templo e com as sinagogas. Quer dizer, ela é muito judaica ainda nesse primeiro período, que durou mais ou menos aí uns 11 anos. Quando essa sessão termina com a narrativa que indica o começo dessa divisão entre os crentes de idioma grego e os crentes de idioma aramaico,
que é o capítulo 6, quando há aquela controvérsia acerca do mantimento distribuído às viúvas. E ali para iniciar a segunda sessão. Então o texto, a sua primeira sessão encerra-se no versículo 7 do capítulo 6, e a partir de 6:8 começa a segunda sessão, que traz aqui uma descrição da primeira expansão geográfica levada a efeito pelos helenistas, pelos judeus helenistas. Então, esses judeus cristãos de idioma grego, chamados por isso de helenistas, eles vão propagar a partir daí o evangelho de maneira geográfica. É interessante para nós prestar atenção que também há os judeus da diáspora, ou quase judeus, a partir da perspectiva dos judeus de Jerusalém, que eram os samaritanos, os judeus que vieram da diáspora e que haviam se misturado com outros povos, que também estão se convertendo. Então Lucas inclui nessa segunda sessão, inclusive, a conversão de Paulo, quando Paulo, que era um helenista, que ele era de Tarsis, e um opositor judaico da igreja, e era aquele que estava para liderar a expansão especificamente gentílica. Quer dizer, ele começa como opositor e na sequência que o Senhor o chama para o seu reino, ele é então já lapidado pelo Senhor e preparado para essa expansão do evangelho. O martírio do diácono Estevão é a chave para essa expansão inicial da igreja, porque ali começa uma perseguição e os crentes começam a ir para outros lugares, e logo na sequência vem a conversão de Paulo e tal. A partir então do capítulo 9, versículo 32 até o capítulo 12, o versículo 24, nós temos aí uma descrição da primeira expansão aos gentios. É um momento chave da igreja, e esse momento chave é marcado pela conversão de Cornélio, que é um romano e cuja história é contada duas vezes. A relevância do Cornélio é que a conversão dele foi um ato direto da parte de Deus sobre a sua vida, através de Pedro. Pedro foi um instrumento usado por Deus. É interessante porque Pedro é o líder da igreja em Jerusalém, é o líder da igreja judaica, do pensamento judaico, mas é ele quem Deus usa para alcançar Cornélio, um gentio. E isso é maravilhoso, porque se fosse por meio dos judeus helenistas, de algum helenista, a conversão de Cornélio seria vista pelos crentes de Jerusalém com desconfiança. Mas como foi por meio da vida do apóstolo Pedro, os irmãos aceitaram e entenderam que era então uma ação do Espírito Santo. E aí está incluído dentro dessa sessão também o surgimento da história da igreja de Antioquia. A história da igreja de Antioquia aparece nessa divisão, nessa sessão do livro de Atos dos Apóstolos. Seguindo essa sequência, a gente tem o capítulo 12, versículo 25, até o 16, versículo 5, que é a quarta sessão do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui tem uma descrição da expansão geográfica do mundo gentio com a liderança de Paulo. Os judeus agora rejeitam completamente o evangelho, porque ele agora inclui gentios, então os judeus não conversos agora realmente rejeitam o evangelho definitivamente. A igreja se reúne em concílio e ela não rejeita os irmãos gentios. Muito pelo contrário, a igreja os aceita e não impõe a eles nenhuma das exigências judaicas. Isso é algo marcante nesse momento da história da igreja. Todas as exigências judaicas são tiradas no que diz respeito à igreja gentílica. Então, este fato marca e serve como chave para a plena expansão do mundo gentio, porque agora é definido pela igreja, num concílio eclesiástico, que os gentios não precisam seguir a tradição judaica. Então, os gentios se abrem ao evangelho de maneira ainda mais ampla, mais realmente
aceitável, porque não é um proselitismo, é o entendimento e o recebimento da mensagem do Evangelho e a sua conversão a Jesus. E a partir daí, então, no capítulo 16, versículo 6, onde se começa a quinta sessão do livro de Atos, mostrando como a igreja está evoluindo de Jerusalém para Samaria, de Samaria para os gentios, e agora crescendo nas outras regiões gentílicas. Agora, do capítulo 16 até o capítulo 19, versículo 20, uma descrição da expansão adicional, ou seja, sempre em direção ao Ocidente e ao mundo gentio, consequentemente, né? Então agora a igreja começa a entrar na Europa, a igreja está entrando na Europa, e repetidas vezes os judeus rejeitam o evangelho e os gentios lhe dão boas-vindas, né? Os gentios recebem o evangelho com alegria. E essa é a marca dessa quinta sessão do livro de Atos, perdão. A partir então do capítulo 19, versículo 21, até o capítulo 28, versículo 30, nós temos a sexta e última sessão do livro de Atos dos Apóstolos. É uma descrição dos eventos que levam Paulo e o evangelho para Roma. Tudo aquilo que vai acontecer, e Paulo no capítulo 20 inclusive diz que o Espírito Santo está dizendo a ele que tudo que aguarda em Jerusalém são cadeias e prisões, mas ele está obedecendo ao Espírito Santo porque ele entende, né, que há um propósito de Deus, e realmente esse propósito se cumpre quando ele vai então para Roma, e lá ele tem a oportunidade, né, de alcançar os gentios. Também há no texto um grande interesse pelos julgamentos de Paulo nesse período dessa sexta sessão de Atos dos Apóstolos, que por 3 vezes é declarado inocente de qualquer culpa, e isso aqui é muito significativo. Paulo recebe inocência de qualquer acusação que estivesse sendo feita a ele. O mais importante nisso tudo é frisar que aí o livro de Atos termina com Paulo alcançando os gentios, né? Alcançando o povo. O capítulo 28, versículo 28, vai deixar isso bem claro para que os leitores possam entender o que eu estou dizendo aqui, e o que Paulo está falando em relação a alcançar os gentios. Os gentios estão ouvindo o evangelho por conta da sua ida a Roma, mesmo nas circunstâncias que ele foi. Porém, o mais importante a se frisar é que Lucas deixa claro no seu texto que essa progressão do evangelho não aconteceu por decisão ou vontade humana, mas pela vontade de Deus, porque o Espírito Santo é quem opera esse avanço por meio de cada conjuntura, de cada situação-chave e de cada pessoa-chave que o Espírito Santo usa. Então o texto de Atos deixa transparecer que o propósito de Lucas era o de demonstrar que a expansão progressiva do Evangelho no mundo daquela época é uma obra do Espírito Santo, que por intermédio da igreja opera a transformação de vidas, comunidades e até mesmo de nações, não havendo força nesse mundo capaz de parar a igreja do Senhor e o avanço do Evangelho por causa do poder de Deus que em nós opera. Essa é a grande intenção de Lucas ao escrever o livro de Atos, mostrar que a igreja é, usando o neologismo, imparável, né? Não dá para parar a igreja, porque a igreja é impulsionada pelo Espírito Santo, que lhe dá vitória, lhe dá sucesso nos seus empreendimentos e no seu trabalho para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe, viu? Seja abençoado pelo Senhor, tenha uma semana de vitória e que este conhecimento te faça crescer cada dia mais e mais. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.